Senhores vereadores, havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os senhores vereadores e a população presente. Solicito ao primeiro secretário para fazer chamada aos senhores vereadores. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer constatação. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata por unanimidade de voto. Solicito ao primeiro secretário para fazer leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia já foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências a serem lidas. Após a leitura das correspondências recebidas, deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição à sua exclusiva autoria, pelo tempo regimental, nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Requerimento de número 124/2014, destinatário à mesa, nos termos da proposição. Vimos, através do presente, requerer à mesa, em regime de urgência especial, a inclusão à resolução número 006/2014, conforme o disposto no artigo 101, parágrafo 3º e inciso 4º do regimento interno desta Casa de Leis. Com base no regimento interno desta Casa de Leis, especificamente no artigo 101 e parágrafo 3º, inciso 4º, vimos requerer, junto à mesa diretora, após ouvir o colendo plenário, que seja incluída em regime de urgência especial a resolução número 006/2014, que trata sobre a anulação da antecipação da eleição ocorrida em janeiro de 2014. Sala das Sessões, vereador Sinésio Querubim, 29 de dezembro de 2014. Vereadores que assinam este requerimento: Adão Coene Batista, Sônia Maria de Oliveira Passos, Roberto Carlos Lins, Joaquim Santos Oliveira, Adão de Souza Pluma, Douglas Souza da Silva, Luiz Antônio Fernandes Ribeiro. Está em discussão e votação do requerimento número 124/2014, destinado à mesa, em regime de urgência especial, que dispõe sobre a inclusão da resolução 006/2014, conforme ao dispositivo do artigo 101, inciso 3 e inciso 4º do regimento interno desta Casa de Leis. Está em discussão o requerimento. Bom, referente a esse, não poderia deixar de falar sobre esse requerimento, né, e dizer aos colegas, ao senhor presidente, né, eu gostaria de deixar registrado em ata o meu posicionamento a respeito, né, desse projeto, que é a anulação da eleição na qual fui eleita presidente no biênio 2015-16. Eu tenho absoluta certeza, senhor presidente, que a minha eleição ela ocorreu de acordo com a lei orgânica, bem como o regimento interno. E eu fui candidata, na época, de um grupo, recebi a confiança de 7 vereadores, que hoje se encontram afastados, mas que os atos deles praticados não são anuláveis e devem ser respeitados. Sou contra, né, essa resolução, mas estou aqui para falar e deixar registrado. E dizer que o regimento desta casa, ela é claro, e prevê a modificação da mesa diretora, só ocorrerá quando restar vago o cargo de presidente ou vice-presidente, conforme o artigo 17 do regimento interno, que diz o seguinte: no nosso regimento ele considera vago um cargo quando extinguir-se o mandato político do respectivo ocupante, ou seja, esse o perder, licenciar-se o membro da mesa do mandato de vereador por prazo superior a 120 dias, houver renúncia do cargo da mesa pelo seu titular,
com aceitação do plenário, for vereador destituído da mesa por decisão do plenário. E isso não aconteceu, senhor presidente. Nenhuma dessas circunstâncias ocorreram. E, portanto, eu não posso aceitar. Sei que sou o voto vencido, só que eu não posso aceitar. E eu lembro ainda que o plenário ele é soberano nas situações, omissões, o que não é o caso que está acontecendo aqui. E destaca ainda o teor do artigo 14 do nosso regimento, que impede o vereador suplente seja eleito para cargos da mesa, com exceção nos casos em que não seja possível eleger o vereador titular. E hoje nós temos 3 vereadores titulares. Registre ainda aqui, presidente, o meu descontentamento em relação à condição do trabalho na mesa, que não me entregou previamente cópia dessa resolução, que eu sou a prejudicada, eu não sei o que tem nessa resolução para me defender. Né? E que não me convocaram pessoalmente, onde disseram que me procuraram, onde disseram que me ligaram, e eu não tenho nenhuma chamada registrada no meu celular. E sempre que precisaram da minha assinatura para a convocação de sessão extraordinária, a funcionária Daiane esteve na minha casa para pegar a assinatura. E dessa vez vocês mandaram por AR, pelo correio. Estou descontente com esse trabalho, senhor presidente. Eu tenho que falar. E se não bastasse isso ainda, eu sinto também que estão dificultando a entrega de documentos. Porque eu pedi documentos, fui pedir para que a dona Naurides do cartório procurasse o senhor presidente e o primeiro secretário Adriano, onde fiz uma ata notarial, pedindo a documentação que eu precisava, e vocês falaram que não encontraram. E estão todos aí, a gente sabe que está. Então, renunciar agora seria o melhor para mim, mas eu decidi que eu vou lutar por aquilo que eu estou certa, eu não fiz nada errado. E eu quero saber que eu ainda vou me defender sobre as acusações que está nesse projeto, porque eu não tive acesso até agora. Obrigada. Continue a discussão. Está em votação. Vereador Joaquim dos Santos. Vereador Luiz. Vereadora Sônia. Vereador Adão. Vereador Roberto Carlos. Vereador Adão Pruma. Vereadora Rose. Vereador Sidney. Vereador Adriano. A favor. Aprovado por maioria absoluta de votos, com exceção do voto da vereadora Rose. Aprovado o requerimento número 124/2014, destinado à mesa em regime de urgência especial, que dispõe sobre a inclusão da resolução 006/2014, conforme o dispositivo do artigo 101, inciso 3 e inciso 4 do regimento interno desta Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da resolução número 006/2014. Projeto de resolução número 006/2014, de 23 de dezembro de 2014. Anula a antecipação da eleição da mesa diretora, realizada em 31 de janeiro de 2014, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 31, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, artigos 9º, 10º e 36, 17, letra A, artigo 93, parágrafo 2º e artigo 204 do Regimento Interno, bem como das prerrogativas regradas na legislação vigente, promulga nos termos da aprovação em plenário a presente. Resolução. Considerando que a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, foi realizada extemporaneamente, quase um ano antes do término do mandato dos membros da mesa, no período do recesso parlamentar, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando a falta de convocação a todos os vereadores nos moldes do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, bem como não foi sessão especial, visto que foram votados 2 projetos na mesma sessão,
um sobre reajuste de servidores públicos municipais, e na mesma sessão foi feita a eleição da mesa diretora biênio 2015-2016, ferindo o princípio da legalidade. Considerando que não houve publicação no órgão oficial competente, nem a fixação no átrio da Câmara, ferindo ao princípio da publicidade. Considerando que houve mudança na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal, com o propósito único de beneficiar os membros da mesa diretora, deixando em aberto o dia da eleição para quando conseguisse viabilizar votos necessários a fazerem a eleição. Considerando que a vereadora eleita em eleição realizada em 31 de janeiro de 2014 faz parte do grupo do presidente afastado e atualmente preso, com o compromisso de dar continuidade às práticas delitivas no desvio de dinheiro público e continuar com a farra das diárias. Considerando que passaram todo o mandato articulando para fazer a eleição extemporânea e quando percebiam que não conseguiam viabilizar votos suficientes para ganhar a eleição, mesmo com a sessão já convocada, cancelavam a sessão sem nenhuma justificativa plausível. Considerando que toda a mesa eleita em 31 de janeiro de 2014 responde por ação civil pública, por atos de improbidades e formação de quadrilha ou bando, estando 3 dos membros da mesa diretora eleita afastados e presos domiciliarmente pelo Judiciário, com repercussão a nível nacional. Considerando o princípio da autotutela, onde a administração pode anular seus próprios atos, quando eivadas de vícios que os tornem, considerando o princípio da autotutela, onde a administração pode anular seus próprios atos, quando eivadas de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Considerando que nos termos do artigo 36, parágrafo 17, letra A, e artigo 204 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o plenário tem atribuição de eleger sua mesa diretora e soberania para resolver eventuais dúvidas ou omissões. Resolve. Artigo 1º. Fica decretado a inexistência da sessão extraordinária realizada em 31 de janeiro, bem como a nulidade de todos os seus atos, principalmente a eleição da mesa realizada para o biênio 2015-2016, conforme vários vícios insanáveis acima apontados, porque deles não se originam direitos. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada qualquer disposição em contrário. Após a leitura do projeto de resolução número 006/2014, suspenda a sessão para seus pareceres por 15 minutos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, peço ao primeiro secretário para fazer leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se de projeto de resolução número 006, de 23 de dezembro de 2014, que trata da anulação da eleição da mesa diretora, realizada em 31 de janeiro de 2014, para o biênio 2015-2016. Relator, vereadora Roseli Codognato Correia. Relatório. Trata-se de projeto de resolução número 006, de 23 de dezembro de 2014, que trata da anulação da eleição da mesa diretora, realizada em 31 de janeiro de 2014, para o biênio 2015-2016. É a síntese do relatório. Análise jurídica e de mérito. Preliminarmente, cumpre ressaltar que já houve eleição para a mesa diretora para o biênio 2015-2016, realizada em 31 de janeiro de 2014, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Nesta eleição acima citada, restaram eleitos os seguintes vereadores: vereadora Roseli Codognato Correia, presidente; Adalberto Alexandre Domingues, vice-presidente; Dionique Eric Souza da Silva, primeiro secretário; e Lucineide Marques Nossa, segundo secretário. Acontece que, após ação judicial movida pelo Ministério Público Estadual,
houve o afastamento dos eleitos, com exceção da presidente Roseli Codognato Correia. Diante dos fatos, e considerando o regime interno desta Casa em seu artigo 17, entende-se que somente se modificará a composição permanente da mesa, ocorrendo a vacância do cargo de presidente ou de vice-presidente. Pois bem, acontece que, ainda que afastados, alguns vereadores que compõem a mesa eleita para o biênio que se inicia em breve, todos estes ainda são titulares de seus respectivos cargos, até a destituição por decisão deste plenário soberano. É importante ressaltar que a presidente eleita para o biênio seguinte não foi afastada, tampouco deixou de ter suas atribuições como vereadora. Além disto, entende esta relatoria que, ocorrendo o afastamento dos vereadores titulares, estes cargos da mesa diretora devem ser nomeados ad hoc na seguinte sequência: primeiramente, preferencialmente por vereadores titulares e, em segundo plano, e quando extinto a possibilidade retro-mencionada, aí sim pelos vereadores suplentes, nos termos do artigo 14 do regimento interno desta Casa. No tocante à alegação de falta de convocação de todos os membros para a sessão extraordinária de votação da mesa diretora para o biênio 2015-2016, entendemos ter sido respeitados todos os processos legais e princípios da administração pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos da Constituição Federal, em seu artigo 37 da mesma Constituição, visto que até o presente momento não foram registradas nessa Casa qualquer impugnação aos atos praticados que levaram à eleição da mesa diretora. Quanto ao argumento de que houve mudança na lei orgânica do município desta Casa, com o intuito de beneficiar a vereadora eleita, tal afirmação não merece prosperar, visto que tal alteração se deu no dia 3 de março de 2009, momento este anterior à posse dos vereadores titulares desta Casa. Em relação ao item que afirma que a presidente eleita, em 31 de janeiro de 2014, tem o compromisso de dar continuidade às práticas delitivas no desvio de dinheiro público, é desarrazoada, visto que é impossível imputar fato criminoso e, consequentemente, condenar alguém que ainda não cometeu qualquer ato ilegal. Neste diapasão, o ordenamento jurídico brasileiro afasta a possibilidade de condenar antecipadamente qualquer cidadão antes do cometimento do crime, e mesmo quando há o crime, ainda é preciso respeitar o devido processo legal. Neste sentido, não há como presumir que a vereadora eleita para a presidência do biênio 2015-2016 iria continuar com as possíveis práticas criminosas imputadas ao ex-presidente. É importante trazer ao entendimento deste plenário que os vereadores titulares desta Casa, que não foram afastados, não estão respondendo nenhum processo criminal e continuam na plenitude dos seus direitos como vereadores, estando aptos a compor a mesa diretora. Por fim, não há que se falar em anular ou revogar o ato que culminou na eleição da mesa diretora para o próximo biênio. Eis que tais atos praticados estão ausentes de vícios e ilegalidades que poderiam gerar qualquer anulação. Desta forma, o projeto de lei resolução não atende os requisitos necessários para sua tramitação e aprovação, desmerecendo o beneplácito dessa comissão. Voto do relator. Conforme o exposto acima, já que ausentes os requisitos constitucionais e legais, concluo pela emissão de parecer desfavorável dessa relatoria à tramitação do projeto acima identificado, opinando pela aprovação em plenário deste relatório e, consequentemente, desaprovação do projeto de resolução em discussão. Vereadora Roseli Codognato Correia, relatora e vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. O projeto de resolução em análise não possui condições jurídicas legais para ser votado e aprovado, desmerecendo o beneplácito dessa comissão.
Importante trazer ao conhecimento dessa casa que tal projeto pode ser melhor analisado pelos presentes julgadores, devendo esta casa atender ao princípio da razoabilidade, oportunizando, caso seja necessário, vistas aos vereadores para melhor estudo ao caso. Eis que tal projeto, causará sérios impactos aos atos jurídicos perfeitos e já validados por esta casa. Sala das Sessões, vereador Sinésio Querubim, 29 de dezembro de 2014. Assinam vereadora Roseli Codognato Correia, vereador Adão Coelho Batista e vereadora Sônia Maria de Oliveira Passos. Senhor presidente, nobres pares, a todos presentes, não poderia deixar de subir e me defender. Eu quero deixar bem claro, eu vou falar, o conteúdo e os fundamentos da resolução em discussão, ele não pode ser aceito pelo plenário desta casa. E agora, eu vou rebater um a um, senhor presidente, dos absurdos elencados, pois não corresponde com a verdade. No projeto de resolução, onde fala que, considerando que a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo foi realizada extemporaneamente, quase um ano antes do término do mandato dos membros da mesa, no período de recesso parlamentar, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu provo para o senhor que, em primeiro lugar, a eleição extemporânea, na qual fui eleita presidente, ela foi realizada em janeiro deste ano, porque o regimento desta casa, senhor presidente, permite. Foi por isso, não fiz nada ilegal. Vou ler o artigo que está no regimento. A eleição para a renovação dos membros da mesa diretora municipal para o segundo biênio da legislatura em curso deverá ser realizada antes do dia 1º de janeiro do terceiro ano legislativo. Para isso, está aqui no regimento, não foi feito nada além do que está no regimento. Segundo, considerando a falta de convocação a todos os vereadores no molde do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, bem como não foi sessão especial, visto que foram votados 2 projetos na mesma sessão, um sobre reajuste de servidores públicos municipais, e na mesma sessão foi feita a eleição da mesa diretora biênio 2015-16, ferindo o princípio da legalidade. Não houve a falta de convocação a todos os membros. Todos foram regularmente convocados. Porém, houve aqueles vereadores que não quiseram assinar, e o direito é deles. Eles assinam se quiserem, mas todos foram convocados com 3 dias antes da convocação. Então, é um direito deles. E foi feito em 2 sessões, porque na primeira sessão em que foi aprovado o reajuste de professores, todos os vereadores que foram convocados e assinaram estavam presentes. Na segunda sessão da eleição da Câmara, os vereadores que não assinaram e não quiseram ficar se retiraram. Então, todos foram. Também está ilegal o que o senhor colocou aqui. Considerando que não houve publicação no órgão oficial competente, nem afixão no átrio da Câmara, ferindo o princípio da publicidade. Não sei se o senhor sabe, mas não há necessidade de publicação em diário, em publicação no órgão competente, pois o regimento interno ele diz que as sessões extraordinárias são convocadas pelo presidente, só isso. Se não todas, senhor presidente, todas as sessões extraordinárias deveriam ser publicadas no órgão, e não só essa, que é para a eleição, porque ela é uma matéria interna. Ela é uma matéria interna. Então, diz respeito somente aos vereadores que, com o ato da convocação do presidente, têm que ser informados. E também, digo ao senhor, foi afixada no mural da Câmara, sim. Foi afixada, e é isso que a lei pede. E foi feito respeitando o prazo de 3 dias de convocação.
considerando que houve mudança na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal, com o propósito único de beneficiar os membros da mesa diretora, deixando em aberto o dia da eleição para que conseguisse viabilizar votos necessários e fazer a eleição. Esse eu quero ressaltar que a mudança na lei, como eu coloquei no relatório, na lei orgânica e regimentos citadas na presente resolução, não foi aprovada para beneficiar a vereadora Rose, não, senhor presidente. Trata-se de uma alteração aprovada em 3 de setembro, ou seja, no mandato passado, está aqui, ó, regimento interno e lei orgânica, está aqui, ó, aprovado em 2009. Em 2009. Não foi para privilegiar a vereadora Rose para ser presidente, que eu não preciso disso. Considerando que a vereadora eleita em eleição realizada em 31 de janeiro de 2014 faz parte do grupo do presidente afastado e atualmente preso, com compromisso de dar continuidade às práticas delitivas no desvio de dinheiro público e continuar com a farra das diárias. Pois bem, isso eu falo, senhor presidente, e gravem, é mentira. É mentira. Tá? Quando afirmo que o grupo... E eu vou, antes de falar, eu quero falar que foi uma das considerações que o senhor colocou que mais me ofendeu e degriniu a minha imagem. O senhor sabe, a mesa sabe quem eu sou. Eu acho que o senhor não deveria ter feito isso. Tá? Todos sabem, sou funcionária pública há 23 anos com muita honra. Muita honra. Nunca, sempre trabalhei fazendo pagamento a funcionários públicos, mexendo com dinheiro público. E nunca, está aqui, vereador Joaquim, que foi prefeito, trabalhei com ele e nunca tive nada que desabonasse sobre a minha pessoa para fazer um julgamento antecipado que o senhor está fazendo. Então, eu torno a falar, é mentira, é mentira. Em primeiro lugar, eu sempre trabalhei, meus 23 anos, na prefeitura, como servidora pública, com muita honestidade, competência e profissionalismo. E hoje, senhores, eu estando dentro de uma Câmara, como vereadora, eu sei que eu posso fazer muito mais pelo nosso município, muito mais. E eu jamais faria isso que estou sendo julgada, está sendo feita uma alegação contra a minha pessoa. Infelizmente, a gente fica muito triste, porque o poder não é para todos. O poder não é para todos. E tem pessoas que, por poder, atravessa e passa por cima de qualquer um. E é isso que está acontecendo. Muito triste, muito triste. Não estou aqui por poder de estar em presidência, mas eu preciso me defender, porque o que está acontecendo aqui não é verdade. Não me interessa se você é presidente ou não, mas eu tenho que fazer a minha defesa. Considerando que passaram todo o mandato articulando para fazer a eleição extemporânea, e quando percebia que não conseguia viabilizar os votos suficientes para ganhar a eleição, mesmo com a sessão já convocada, cancelava a sessão sem nenhuma justificativa plausível. Quero dizer, senhor presidente, apesar de haver vereadores afastados temporariamente, eleitos comigo para o próximo biênio, é preciso lembrar que eles ainda não foram condenados e seus cargos estão vagos. Todos os suplentes convocados que aqui estão ainda não são vereadores titulares. E mais, né? Neste caso, essa Câmara deve, eu acho assim, que a gente tem que respeitar o que aconteceu. Os vereadores que estão afastados, se cometeram o crime, vão ter que pagar.
Se eu errei, eu vou ter que pagar, até que a justiça decida, mas eu acho, senhor presidente, que tem que respeitar o que está no regimento interno, pelo menos isso. E considerando que toda mesa eleita em 31 de janeiro responde por ação cívica pública. Tá, isso aqui eu já respondi. Considerando que passaram todo o mandato articulando para fazer eleição extemporânea, e apesar de haver vereadores afastados... Tá, isso aqui eu já passei. Agora, considerando que toda mesa eleita em 31 de janeiro de 2014 responde por ação cívica pública por atos de improbidade, formação de quadrilha ou bando, estando 3 dos membros da mesa diretora eleita, afastada e presos domiciliarmente pelo judiciário com repercussão ao nível nacional. Considerando o princípio da autotutela, onde a administração pode anular seus próprios atos, quando evitadas de vício que os torne, considerando o princípio da autotutela, onde a administração, está repetido, desculpa, que torne ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Considerando que, nos termos do artigo 36, letra A do artigo 204 do Regimento Interno, a Câmara Municipal, o plenário tem atribuição de eleger sua mesa diretora e soberania para resolver eventuais dúvidas ou omissões. Eu vim aqui para me defender. Infelizmente, eu recebi esse projeto de resolução agora há pouco. O pouco que eu conheço o regimento interno dessa lei, é o que eu pude falar aqui para poder me defender. Não estou lutando pelo direito de ser presidente, mas pelo meu direito, porque o que está acontecendo aqui não é verdade, senhor presidente. Isso não é verdade, está tudo aqui na lei. Eu jamais faria uma coisa que não é verdade. O senhor me conhece, o senhor sabe como eu sou. Né? Então, aqui, como conhecedor do regimento interno desta casa, sei que o plenário é soberano, igual o senhor colocou aqui em suas decisões. Mas é importante destacar também que essas decisões ela devem ser em relação a casos omissos que acontecem aqui dentro, e não sobre qualquer ponto que achar conveniente. Então, o caso da minha eleição, consequente afastamento dos membros da chapa, é algo, claro, que não dá margem para as outras interpretações. O que se diz pela rua é que, após a minha defesa, isso é comentários, não falo que foi fulano nem ciclano, é que, após a minha defesa, vão me afastar, não tem problema. Eu tinha que me defender, E a gente ouve todos os dias pela rua que a próxima a ser afastada vai ser a vereadora Rose. Estou firme e forte, se eu errei, eu vou pagar. Mas o homem, presidente, ele não faz a justiça ela vem de Deus. Vamos aguardar. Continue a discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Está em votação. Vereador Sidney. Vereador Joaquim. Vereador Luiz Antônio. Vereadora Sônia. Vereador Adriano. Contra. Vereador Roberto Carlos Lins. Vereador Adão Pruma. Vereador Adão Coene. Vereadora Rose. Reprovado com 2 votos a favor e 7 votos contrários. Está em discussão e votação o projeto de resolução número 006/2014, de 23 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a anulação da eleição da mesa diretora realizada com antecipação no dia 31 de janeiro de 2014 e da outras providências. Está em discussão a resolução. Vereador Sidney. Está em votação. Vereador Sidney. Vereador Joaquim dos Santos. Vereador Luiz.
Vereadora Sônia. Vereador Adão Cohen. Vereador Adriano. A favor. Vereadora Roseli. Vereador Adão Pruma. Vereador Roberto Carlos Lins. Aprovado com 1 voto contra. Os demais foram a favor. Deixo a palavra livre no grande expediente. Não tendo ninguém a declarar, declaro encerrada a presente sessão.